que deixará de ser realizada. É algo que você deixa de ganhar. Custo de oportunidade é isso. Você deixa de obter aquilo, você deixa de ganhar. Certo? Então, os agentes econômicos, o tempo todo, eles têm que enfrentar decisões desse tipo, que envolvem custos de oportunidade. Né? Então, o sujeito vai ter, por exemplo, né, digamos que no sábado, o sujeito tem que tomar uma decisão. Ou ele vai assistir um jogo de futebol, ou ele vai assistir um show de música. Né? E esses dois eventos são ao mesmo tempo. Se ele assistir o show, né, o custo de oportunidade é que ele não vai poder ver o jogo de futebol. E se ele for para o jogo, né, ele vai ter um certo nível de satisfação, etc., de bem-estar, mas ele tem um custo de oportunidade, ele não pode ir para o show. É esse tipo de situação aqui que nós vamos encontrar quando a economia está no pleno emprego. Agora, se tivéssemos um ponto abaixo da curva de possibilidades de produção, vou representar aqui, né, se uma questão de concurso lhe pergunta isso daqui, o que é que significa esse ponto W? Nesse ponto W, a economia não está no pleno emprego. Por quê? Esse ponto W significa uma certa combinação, uma certa quantidade de veículos e uma certa quantidade de televisores estão sendo produzidos, mas de tal maneira que existem fatores de produção ainda ociosos. Existem trabalhadores desempregados, existem máquinas e equipamentos que não estão sendo utilizadas, tá? Nem todos os recursos naturais estão sendo utilizados. Nesse ponto, é possível aumentar ao mesmo tempo a produção dos dois bens. Qualquer ponto aqui abaixo da curva de possibilidade de produção significa uma situação em que há desemprego de fatores de produção. Existem fatores desempregados que podem ser utilizados a qualquer momento. Por exemplo, a economia poderia passar aqui, né, para esse ponto Z. Poderíamos então, passando para o ponto Z, teríamos uma produção maior de carros e, ao mesmo tempo, um aumento na produção de TV. Então, pontos abaixo da curva de possibilidade de produção representam situações em que a economia está longe do pleno emprego. Não há, portanto, nesse momento, custos de oportunidade. Tá? Não há custo de oportunidade. É possível aumentar a produção dos dois produtos. E a terceira situação possível seria um ponto aqui fora da curva de possibilidades de produção. Esse ponto P, por exemplo. O que é que esse ponto P representa? Representa uma certa combinação da produção de carros e da produção de televisores que não é possível alcançar neste momento. Nesse momento em que nós estamos analisando, tá, no curto prazo, não é possível a economia atingir esse ponto P, porque isso implicaria uma certa quantidade de carros que estariam sendo produzidos e uma certa quantidade de televisores que exige uma quantidade de fatores de produção maior do que existe na sociedade. Tá? No curto prazo não é possível a economia atingir esse ponto P, certo? Porém, no longo prazo, o que acontece? Bom, aí vem aquela questão, né? O que é o curto prazo, o que é o longo prazo? O curto prazo é o quê? Um período de 1 ano, de 2 anos? O longo prazo, quanto é que seria? Seria 5 anos, 10 anos, 50 anos? Tá? Bom, na microeconomia, geralmente se adota a seguinte definição. A microeconomia trabalha com a seguinte definição. No curto prazo, pelo menos um dos fatores de produção ele é fixo. Ele não aumenta mais. Então, nós estamos no curto prazo. Pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Então, a economia tem uma capacidade de produção máxima, porque tem um fator de produção que não aumenta mais. No longo prazo, bom, longo prazo é um período de tempo suficientemente grande
pode ser 10 anos, 50 anos, né? Não importa a quantidade, mas é um período de tempo suficientemente longo para que todos os fatores de produção sejam variáveis. Então, o longo prazo é um período de tempo em que a gente pode imaginar que novos recursos naturais serão descobertos. Por exemplo, o Brasil descobriu aí o pré-sal, né, uma reserva de petróleo enorme, etc., que vai começar a ser explorada, né, no longo prazo. Isso vai aumentar o estoque do fator terra ou recursos naturais. A população brasileira vai aumentando também, né, vai aumentando. Então, no longo prazo, o fator de produção e trabalho também se amplia. E as empresas investem ano a ano, elas estão investindo, aumentando seu estoque de capital, então no longo prazo o capital também aumenta. Portanto, pessoal, no longo prazo o aumento da disponibilidade dos fatores de produção causa um deslocamento, uma expansão dessa curva de possibilidades. Tá? No longo prazo, o aumento da disponibilidade de fatores de produção expande a curva de possibilidade de produção e esse ponto aqui já será possível alcançar. Hoje, no curto prazo, não é possível a economia alcançar esse ponto, mas no longo prazo, será, desde que haja essa expansão na quantidade de fatores de produção. Tá certo? A segunda causa dessa expansão da curva será o quê? Será a melhoria da tecnologia. As inovações tecnológicas, as descobertas tecnológicas, aí entra o trabalho da ciência, das demais ciências, né? A pesquisa, etc., os investimentos em descobertas tecnológicas, fazem com que a produtividade desses fatores de produção aumente. As inovações tecnológicas permitem que, com uma mesma quantidade de fatores de produção, as empresas consigam gerar uma quantidade maior de produto. As inovações tecnológicas, portanto, elas aumentam a eficiência econômica e vão causar o quê? Vão causar também uma expansão, né, da curva de possibilidades de produção. Ela se expande dessa maneira. Tá? Basicamente, pessoal, as questões de concurso perguntam isso. O que é que representa um ponto abaixo da curva, sobre a curva, fora da curva? Essa curva se expande no curto prazo ou no longo prazo? No longo prazo. Que razões levam a essa expansão da curva? Aumento da disponibilidade dos fatores de produção e as inovações tecnológicas. Algumas questões mais chatinhas, assim, vão perguntar coisas como, por exemplo, o formato da curva. Por que ela é uma curva? Por que não é uma reta? Por que não é uma reta ou é uma curva? Porque é cada vez mais difícil substituir a produção de um bem por outro. À medida que eu vou produzindo mais carros, vai se tornando cada vez mais difícil pegar trabalhadores da produção de televisores. É por isso que aqui nos cantos, a curva ela vai entortando, porque o custo de oportunidade é crescente, é cada vez maior. Isso quer dizer o seguinte, se eu já estou aqui produzindo bastante veículos, para produzir mais um veículo, eu vou abrir mão de uma quantidade cada vez maior de televisores. Tá? Então, nós temos uma curva e não uma reta, em função do custo de oportunidade ser crescente. E outra coisa também que as questões às vezes perguntam, é quanto à concavidade dessa curva. Ela é voltada para cima ou voltada para baixo? Então, essa curva ela é côncava, tá certo? Ela não é convexa, ela é côncava, ela tem sua concavidade voltada para baixo, para a origem. Por incrível que pareça, esses detalhes geométricos costumam cair nas questões. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Bom, essa curva de possibilidades de produção mostrou para a gente uma série de considerações, mostrou como é difícil estabelecer a quantidade que vai ser produzida. Porque, finalmente, o que é melhor para a economia? Produzir essa quantidade aqui, vamos olhar aqui para a tabela, Olhando aqui para a tabela. O que é melhor, portanto? É produzir
essas quantidades aqui no ponto B ou essas quantidades aqui no ponto E. A curva só mostra que existem infinitas possibilidades de produção, mas ela não responde àquela primeira pergunta fundamental: quanto é que vai ser produzido de fato? E quanto? O que vai ser produzido e quanto? Ela não diz. Então ela não diz se é melhor a economia trabalhar nesse ponto ou nesse ponto aqui, ou então em outro ponto aqui ou aqui. Ela não diz. Então esses três problemas econômicos fundamentais não serão respondidos ainda pela curva de possibilidade de produção. Aqui ela apenas nos mostra que há infinitas possibilidades. Quem vai decidir a melhor combinação? Como é que isso vai ser feito? E nós ainda estamos analisando aqui apenas uma situação muito simples, com dois bens. Na economia real, no mundo real, as empresas não produzem apenas dois bens, elas produzem milhares, milhões de bens diferentes. Então, normalmente, os países resolvem esses três problemas econômicos fundamentais utilizando diferentes modelos. Nós temos dois modelos digamos assim, extremos. Nós temos aqui, de um lado, a chamada economia planificada e, no outro extremo, nós teríamos a economia de livre mercado. São dois modelos extremos, porque na economia planificada, o governo assumiria a responsabilidade de definir o que seria produzido, quanto seria produzido, para quem, de que maneira, que nível tecnológico. Então, a economia planificada seria totalmente planejada pelo governo. Haveria um órgão central de planejamento que iria fazer um levantamento, um inventário de todas as necessidades da população, colocar isso em supercomputadores e estabelecer o que seria produzido. Então, seria um sistema no qual o Estado controla toda a produção. Esse sistema tentou-se fazer algo próximo a isso na antiga União Soviética. Os países que depois da Segunda Guerra Mundial tentaram implantar um sistema socialista em que o Estado controlava todos os meios de produção. Esse sistema não deu certo. Ele não conseguiu vingar em nenhum país. E o outro extremo também, o que é que seria o extremo desse modelo? Uma economia de livre mercado seria uma economia na qual as empresas assumiriam totalmente a responsabilidade de decidir o que seria produzido, para quem seria produzido. O Estado ele não se intrometeria nas funções econômicas. Nesse sistema, que corresponde ao ideal do liberalismo, o liberalismo é aquela corrente de pensamento que defende que o Estado deve ser o mínimo possível, ele não deve interferir nas decisões das empresas, porque quando ele faz isso, ele reduz a eficiência da economia. Então, nesse modelo extremo, a economia de livre mercado, o Estado não toma a menor decisão, não interfere na maneira como as empresas vão produzir. Bom, são dois modelos extremos. O que existe na prática, na grande maioria dos países do mundo, o que existe na prática é algo intermediário, mais um pouquinho, caindo um pouquinho mais para esse lado, que é a economia de mercado. Nós vamos encontrar aqui vários modelos intermediários, que são as economias de mercado com certo nível de intervenção estatal. Então nós temos aqui algumas economias onde há uma maior intervenção do Estado, outras economias onde a intervenção do Estado não é tão grande, mas de modo geral, os países em todo o mundo utilizam um sistema que tende mais a uma economia de mercado, com alguma intervenção estatal. A gente vai ver no nosso curso por que o Estado intervém na economia, por que não dá também para ser uma economia totalmente livre, sem intervenção estatal.
Tá bom? Bom, mas o que é uma economia de mercado, afinal de contas? Primeiro, nós vamos entender o funcionamento de uma economia de mercado sem a intervenção do Estado. Depois nós veremos como é que a intervenção do Estado acontece. Tá? Primeiro, uma economia de mercado funciona de que forma? Nós temos duas forças de mercado atuando o tempo todo, que são a força da oferta e a força da demanda, da procura. É o próximo ponto que nós vamos ver. Estamos aqui na página 4. Nós temos um gráfico aí onde fala um pouco sobre a economia de mercado, tá bom? E antes de entrar nesse item 1.2, força de demanda e de oferta, vou explicar aí esse gráfico. Tá? Uma economia de mercado funciona da seguinte maneira. Diversos consumidores desejam comprar um determinado bem e estão dispostos a pagar um certo preço. A depender do preço, esses consumidores estarão dispostos a comprar mais ou menos. Certo? A depender do preço de mercado, os consumidores desejarão mais ou menos um determinado produto, ou seja, demandarão mais ou menos aquele produto. Nós podemos representar essa ideia, a ideia da curva de demanda, da seguinte maneira. Vamos colocar aqui um gráfico. Vamos ver como é que a curva de demanda se apresenta. Tá. Como é que é o comportamento dos consumidores numa economia de mercado? Nós temos aqui a curva de demanda, que relaciona aqui o preço do produto e a quantidade demandada. Digamos que seja um produto como, vamos imaginar aí o mercado de alface, tá? O mercado de alface. Então, os consumidores estão reagindo sempre ao preço da alface. Se o preço estiver muito alto, se a alface está muito cara, a quantidade demandada por semana, por exemplo, tá? A quantidade demandada será muito pequena. A quantidade que os consumidores desejam comprar é muito pequena. Porém, se o preço da alface cai, se por algum motivo esse preço diminui, a quantidade demandada pelos consumidores tende a aumentar. Tá certo? Para entender bem esse gráfico aqui, a gente tem que imaginar assim, ó, os preços variam por algum motivo externo à vontade dos consumidores. Quando o preço cai, a quantidade demandada depende do preço, tá certo? Essa quantidade depende, essa aqui é a variável dependente. Então, se o preço continua caindo, a alface está cada vez mais barata, a quantidade demandada vai aumentando, a quantidade que os consumidores desejam comprar. Unindo todos esses pontos e todos os demais pontos possíveis, nós temos aqui a curva de demanda. Ela representa o comportamento dos consumidores. Os consumidores são considerados aí como agentes econômicos racionais. Eles querem maximizar o seu nível de satisfação. Eles querem consumir a maior quantidade possível de bens. Agora eles vão olhar sempre para o preço do bem no mercado. Tá? E uma outra hipótese também é que os consumidores, eles são apenas tomadores de preço. Eles não conseguem influenciar o preço de mercado. Eles não são formadores de preço, eles são tomadores de preço. Nenhum consumidor individualmente consegue comprar alface mais barata do que os outros. Né? Porque senão os outros descobrem e aí o preço acaba aumentando de novo. Então eles não conseguem, ninguém individualmente consegue influenciar o preço. Bom, numa economia de mercado nós temos o lado da demanda e temos também o lado da oferta. Olha o que acontece agora com os produtores de alface. Os produtores, os vendedores de alface. Nós temos aqui a representação da curva de demanda e também vamos imaginar que os produtores,
eles reagem ao preço. Nenhum produtor individualmente terá condição de vender o seu produto mais caro, porque existe concorrência entre os produtores. Se o preço, né, da alface está a 50 centavos e eu quero vender a 70 centavos, eu não vou conseguir, porque todo mundo está vendendo alface a 50 centavos. Os consumidores não vão comprar o meu produto. Então a concorrência entre os produtores faz com que nenhum deles individualmente seja capaz de manipular o preço do seu produto, tá certo? Bom, pessoal, nós estamos aqui supondo um mercado de concorrência perfeita. É um mercado de concorrência perfeita. Existem vários tipos de mercado, mas a gente tem que começar a estudar esse daqui. É o mercado ideal, né? Enfim, uma grande quantidade de consumidores, uma grande quantidade de produtores, ninguém individualmente é capaz de interferir no preço do produto, todos os agentes econômicos são tomadores de preço. Como é que os produtores reagem? Ora, se o preço da alface estiver muito baixo, a quantidade ofertada, ou seja, a quantidade que os produtores desejam produzir e vender, será muito pequena. Por quê? Por uma razão muito simples. Para produzir alface, os produtores têm custos. Eles têm que contratar, né, os trabalhadores, têm que utilizar ferramentas, têm que utilizar, né, uma técnica de produção, então eles têm custos. Se o preço da alface começa a aumentar, então já fica mais interessante aumentar também a quantidade produzida. Aumentos do preço da alface, por algum motivo, né, aumentos do preço da alface causam um aumento na quantidade ofertada. De modo que nós teremos aqui a curva... perdão, gente. Desculpe, deixa eu consertar aqui. Aqui é a curva de oferta. Tá? Desculpem aqui, por favor.